gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que a gente come e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E a receita de hoje é essa torta de chocolate trufado, simplesmente maravilhosa. Tem raspas de laranja na massa para trazer uma acidez e ficar ainda mais gostosa. Quer aprender? Bora lá cozinhar! E eu tenho aqui o açúcar refinado e raspas de laranja. Eu estou usando laranja Bahia, porque eu acho ela mais aromática, mas pode ser a laranja que você quiser. Como eu ralei a laranja no ralo fino, então veja que ela fica toda grudadinha, com bastante oleosidade. Então eu misturo com o açúcar para ficar mais fácil de desmanchar e diluir na massa, porque se eu coloco ela assim na massa, eu não vou conseguir espalhar tão bem quanto eu espalho quando eu misturo com o açúcar. Então, desse jeito, eu estou aromatizando o açúcar. Então, assim, eu consigo liberar mais óleos dessa casca de laranja. Então, aperta com a mão, vai esfregando o açúcar com a raspa da laranja. Assim, você consegue liberar bastante o aroma da laranja. Agora, para a massa, eu vou colocar em uma tigela água quente e também a manteiga derretida. Eu estou usando manteiga mesmo, eu nunca fiz essa massa com margarina, acredito que dê certo, mas o sabor e textura com certeza vão mudar. A manteiga eu estou usando sem sal, tem que ser sem sal, porque manteiga com sal ela é muito salgada, então vai alterar o sabor da massa. Então, vou misturar os dois por um minutinho somente até homogeneizar. E depois de misturar a água com a manteiga, vou colocar o açúcar, que está com as raspas da laranja, e vou misturar também. E depois de misturar o açúcar, vou colocar o cacau, vou peneirar o cacau, e eu estou usando cacau puro, cacau 100%. Se você quiser, se você gosta da massa um pouquinho mais doce, pode colocar o chocolate 50% cacau. Essa massa ela é um pouquinho mais puxada para o amargo, então se você não gosta muito, pode substituir o cacau por chocolate 50%. E depois de misturar o cacau, vou colocar uma pitada de sal e vou misturar. Nesse caso, a pitada de sal ela vai realçar o sabor da massa, o sabor de chocolate. Mas é diferente de colocar uma manteiga com sal, que no caso a manteiga com sal é muito salgada, então ela ia salgar essa massa, e no caso a pitada de sal, ela só vai realçar o sabor da massa. E agora eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos e vou misturando com uma colher de silicone até não conseguir mais, e aí sim eu misturo com a mão. E a massa fica assim, esse é o ponto dela, nem muito firme, nem muito mole, ela solta da mão. Então, depois que você misturou, não precisa sovar, só mexa a massa, manipule a massa até agregar a farinha. Então, agora eu vou passar um plástico filme na massa e vou deixar descansando por 30 minutos. Não precisa levar à geladeira, deixa em cima da mesa por 30 minutos. Então, agora eu vou fazer o chocolate trufado. E agora, para fazer o recheio da torta, eu tenho aqui cálice de chocolate meio amargo. Estou usando meio amargo porque eu prefiro. Se você não gosta, gosta de mais um pouquinho doce, pode ser ao leite também. Comprei em cálices porque é mais fácil para derreter, mas se você não achar, pode comprar em barra mesmo e picar pequenininho, que é mais fácil, mais rápido para derreter. Estou colocando creme de leite, estou usando creme de leite de latinha, porque tem um pouco mais gordura do que o de caixinha. Eu prefiro deixar mais cremoso, mas pode ser o de caixinha também, que também dá certo. Eu aqueci o creme de leite, mas como tá frio, ele ficou em cima da mesa, acabou esfriando um pouquinho. Então, vou dar uma misturada e vou levar ao micro-ondas. Então, vou pôr no micro-ondas 30 segundos, vou tirar, vou mexer, ponho mais 30 segundos, tiro e mexo. Se ainda não derreteu,
e eu ponho a mão embaixo da tigela de vidro. Se você usar tigela de vidro, você põe a mão bem embaixo. Se tiver muito quente, então você continua mexendo e não coloque mais no micro-ondas. Se tiver meio morninho, pode colocar mais 30 segundos até derreter esse chocolate. Só toma cuidado porque a tigela de vidro ela esquenta muito, então pode acabar queimando o chocolate. Já derreti o meu chocolate, coloquei 3 vezes de 30 segundos, então derreteu. Mas veja, ó, tá vendo que ela não tá lisinha, não tá cremosa, ela tá talhada. Isso é normal, pode acontecer, não estragou. Então agora eu vou colocar uma pitada de sal para realçar o sabor. Vou dar uma misturada e vou colocar a minha bebida alcoólica, que aqui no caso eu estou usando licor de amarula. Pode usar licor de chocolate ou de outro sabor que você queira. Pode usar conhaque também, pode usar uísque. Ou pode não pôr a bebida alcoólica se você não quiser. Mas dá a diferença, fica um sabor bem gostosinho, né? Aquele sabor bem gostoso que você sente lá no fundo da bebida. E não se preocupe porque o álcool ele evapora, então não tem problema a criança for comer, porque o álcool vai evaporar, vai ficar somente o sabor da bebida. Então agora eu vou dar uma misturadinha e vou bater com o mix para poder emulsionar e deixar ele lisinho, cremoso, para tirar esse talhado. Se você não tem o mix, pode ser na batedeira, ou então bater com um fouet, bastante velocidade, até tirar esse talhado e deixar ele lisinho. E perceba que eu tô só alguns segundinhos batendo, e olha só como já mudou a textura. Veja como ela já tá bem lisinha, bem cremosa. Você percebe que ela tá bem cremosa, ela está brilhante. Então, por isso que é importante bater, que é para ela poder voltar a cremosidade, voltar aquele brilho bonito dela. Tá vendo? Olha só, completamente diferente. Olha que coisa maravilhosa essa ganache. Então, agora eu vou cobrir com o saquinho em contato e vou deixar descansando fora da geladeira, deixar em cima da mesa, bem cobertinha, porque ela vai ficar em temperatura ambiente, ela vai ficar um pouquinho mais firme. Então, vou deixar aqui descansando e vou abrir a massa para poder pôr para assar. E eu vou usar essa forma própria para torta, com fundo falso. Eu passei manteiga no fundo da minha forma para poder colar o papel manteiga. Essa massa não precisa untar a forma e nem colocar papel manteiga, mas com essa forma eu coloco papel manteiga porque a minha forma, o disco dela é menor do que o tamanho da forma. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o disco fica frouxo. Então, quando eu coloco a massa, e esse tipo de massa é aquela massa que você aperta na forma para modelar. Então, acaba entrando massa embaixo do disco. Aí, quando eu vou desenformar, o disco está dentro da massa, então acaba quebrando a massa. Então, por isso que eu coloco papel manteiga. Se você tem uma forma como a minha, pode fazer a mesma coisa que dá certo. Ou se for de fundo fixo, não precisa untar nem passar papel manteiga. Então, a massa, ó, vou abrir um pedaço da massa e colocar na forma. Então, vou preenchendo o fundo e vou apertando com os dedos para poder espalhar a massa em toda a forma. E depois de espalhar a massa por toda a forma, ó, na lateral vai apertando com cuidado para poder fazer o desenho da forma e aí a massa vai subir. Então você vai tirar com as costas de uma faca e essa rebarba você coloca onde está mais fininho ou onde está faltando. Então vai fazendo isso com paciência, que é para poder deixar a massa toda na mesma espessura. E com as costas da mão, ó, do dedo, você vai fazendo a quina, né? A lateral da massa, da forma, e vai ajeitando a lateral. Aí toda vez que a massa for subindo, você tira o excesso com as costas da faca e vai repondo onde está faltando, onde está mais fininho. Então, não sobra massa, tá? Não sobra nada de massa, você vai usar toda a massa e vai preenchendo onde está mais fininho ou onde está sem. E agora, com a ajuda de um garfo, eu vou fazer vários furinhos no fundo da minha forma, que é para ela não estufar durante a cocção. Talvez vocês já tenham visto aquela torta que estufa no meio, isso é para não acontecer. E também vou colocar um pezinho nessa minha massa para poder assar. Então, vou colocar um plástico filme na minha massa e não se preocupe, não vai grudar, não vai queimar. Eu vou levar para assar com esse plástico filme. E vou colocar feijão, feijão mesmo, aquele feijão que você come. Pois é, só que é cru. Peguei o pacotinho de feijão e usei para fazer isso aqui. Então, o meu feijão tá até escurinho, ó, tá até bem marronzinho, porque eu levo para assar várias vezes, eu uso várias vezes. Pode ser feijão, pode ser arroz, só que você não vai consumir, tá? Então, usou, você guarda para sempre fazer isso. Tem aqueles feijão de cerâmica próprio para isso, mas é muito caro, então eu comprei feijão para fazer isso.
Então, vou colocar o feijão aqui, vou espalhar, vou fechar o saquinho e vou levar para assar desse jeito. Então, meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, vai ficar lá 20 minutos. Depois de 20 minutos, vou tirar o saquinho com o feijão, vou devolver a forma pro forno e vai ficar lá por mais 15 minutos para terminar de assar o fundo. Então, não esquece, depois de 20 minutos, tira o feijão e leva para assar novamente por mais 15 minutos. E depois de 35 minutos, olha como ficou bem bonita, bem retinha, não estufou. Então, você vai colocar o dedo, depois dos 20 minutos, você tira o feijão e leva para assar mais 15 minutos. E você viu que tá tudo na mesma cor, tá bem firminho ao toque, é porque já tá bom. Então, agora, ó, você viu que fácil para desenformar. Então, agora eu vou virar para poder tirar o disco e o papel manteiga. Então, faça isso com muito cuidado, porque a massa, ela é delicada, pode quebrar. Então, com a ponta da faca, ó, eu só desgrudo um pouquinho. Então, o disco sai com facilidade e o papel manteiga também. E se você usar uma forma de fundo fixo, então você vai virar a forma na mão, como eu fiz do mesmo jeito, e tirar a forma. Então, vira na mão, não vire em um prato, porque a borda pode quebrar. Então, coloque a mão no meio e vire a forma para poder desenformar. E só desenforme depois que a massa esfriar. E eu tenho aqui um saquinho de confeitar, eu vou colocar a minha ganache aqui, para poder colocar na torta. Se você não tiver, pode colocar em colherada mesmo. Eu prefiro usar uma manga de confeitar, que fica um pouquinho mais limpo, não corre o risco de cair na borda da massa, enfim. Então, eu prefiro colocar no saquinho. Então, ó o ponto que ficou. Ela vai ficar mais firme ainda, porque tem pouco tempo que ela tá em temperatura ambiente. Então, ela vai ficar bem firme, tanto que quando você for cortar, ela não vai escorrer, não vai cair da torta. E, gente, olha o brilho dessa ganache, olha o brilho desse recheio, olha como tá bem cremoso. Ele vai ficar mais firme ainda. A ganache, o ideal é fazer de um dia para o outro, mas como é para pôr na torta, eu gosto de colocar ela molinha mesmo, porque a massa é delicada. Então, você pode deixar algumas horas aí em temperatura ambiente depois de montado, que ela vai ficar bem firminha. E para finalizar, vou colocar esse confeito de chocolate meio amargo, que você pode pôr ao leite, pode pôr colorido, pode pôr o que você quiser. Então, vou colocar, não vou pôr muito, não vou cobrir demais, é só para dar mais uma textura para esse recheio. E veja que o recheio fica bem firme, ele não fica escorrendo e depois de algumas horas ele fica um pouquinho mais firme e fica bem cremoso, bem gostoso. Essa massa com a raspa de laranja fica sensacional. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.